Olá a todos, aqui é o Pedro e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fé no Cotidiano. Hoje, vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5 e 10. Nessa passagem, os discípulos de Jesus fazem uma pergunta que todos nós, em algum momento, já nos perguntamos: quem é o maior no reino dos céus? A resposta de Jesus, como sempre, desafia as expectativas humanas. Ele nos chama a olhar para as crianças como exemplo de humildade, pureza e dependência. Vamos explorar o que isso significa para nós em nossa caminhada de fé. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai. Essa passagem nos oferece uma visão radicalmente diferente da grandeza no reino de Deus. Quando os discípulos perguntam quem é o maior, talvez esperassem que Jesus falasse sobre conquistas espirituais ou status. No entanto, Jesus chama uma criança e a coloca no centro, usando-a como modelo. Ele nos diz que para entrar no reino dos céus, precisamos nos converter e nos tornar como crianças. Mas o que significa tornar-se como criança? As crianças no tempo de Jesus eram vistas como dependentes e sem poder ou status social. Ao apontar para elas, Jesus destaca algumas qualidades que são essenciais para a vida no reino de Deus: humildade, confiança e simplicidade. As crianças confiam plenamente em seus pais, sem questionar, sem tentar controlar o que não entendem. Da mesma forma, Jesus nos chama a confiar em Deus com a mesma simplicidade, sabendo que Ele cuida de nós, mesmo quando não entendemos todos os seus caminhos. A humildade é um dos maiores ensinamentos dessa passagem. Tornar-se como criança é abrir mão do orgulho, do desejo de ser o maior, de ser reconhecido ou de ter poder. O reino de Deus não funciona segundo a lógica do mundo, onde grandeza é sinônimo de status ou prestígio. No reino dos céus, ser grande é ser pequeno aos olhos do mundo. É viver em serviço e dependência de Deus, colocando-se em segundo plano para que o amor de Cristo se manifeste em nós. Jesus também nos ensina que ao acolhermos uma criança, estamos acolhendo a Ele. Isso nos faz refletir sobre a importância de cuidar e valorizar os mais vulneráveis, aqueles que são frequentemente ignorados ou marginalizados na sociedade. Jesus não só nos pede para sermos humildes, mas para termos um coração aberto, acolhendo com carinho aqueles que o mundo muitas vezes despreza. Outro ponto importante que Jesus menciona é a presença dos anjos que veem sem cessar a face do Pai. Isso nos lembra que cada vida, por mais simples e humilde que seja, é preciosa aos olhos de Deus. Todos têm dignidade, e o cuidado pelos pequeninos é uma expressão de nosso amor por Deus. Como podemos aplicar esse ensinamento de Jesus em nossas vidas? Primeiro, somos chamados a cultivar a humildade. Isso significa reconhecer que, por mais que possamos conquistar ou alcançar, nossa verdadeira grandeza está em confiar plenamente em Deus. Como uma criança confia em seus pais. Devemos deixar de lado o orgulho e o desejo de ser o primeiro, buscando servir aos outros com amor e simplicidade. Em segundo lugar, somos chamados a acolher os vulneráveis, os pequenos em nossa sociedade. Isso pode ser literal, como cuidar de crianças e jovens, mas também se refere a acolher todos aqueles que precisam de nosso apoio, seja emocional, espiritual ou material. Jesus se identifica com esses pequeninos, e quando os acolhemos, estamos acolhendo o próprio Cristo.
Por fim, precisamos valorizar a simplicidade da fé. Muitas vezes complicamos nossa relação com Deus com dúvidas e preocupações excessivas, mas Jesus nos convida a uma fé simples e confiante. Como crianças, devemos confiar que Deus está sempre cuidando de nós, mesmo nos momentos de incerteza. Encerrando nossa reflexão de hoje, Jesus nos chama a adotar a simplicidade, a humildade e a confiança de uma criança. Esse é o caminho para a verdadeira grandeza no reino de Deus. Que possamos viver com um coração humilde, sempre prontos a acolher e servir os outros, e que nossa fé seja marcada por uma confiança simples e profunda em nosso Pai Celestial. Obrigado por estarem conosco hoje. Que possamos todos aprender com a lição das crianças e viver de acordo com o que Jesus nos ensina, sendo humildes, acolhedores e confiantes no amor de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.